Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação, mais um episódio do nosso podcast Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris e hoje vou ter a alegria de fazer aqui a entrevista com uma das autoras, uma querida autora, Carla Elis Roman. Ela está aqui no nosso livro Mercado Imobiliário, Segredos para Transformar Sonhos em Conquistas. Você está buscando entrar no mundo imobiliário e está perdido, quer conhecer um pouco mais, esse livro é para você. Você vai conhecer o passo a passo de como que você pode pular muitos sofrimentos, e o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Esse livro está riquíssimo, com histórias, com conteúdo, inclusive o que nós vamos ter acesso hoje. E a Carla, ela está com um capítulo que tem como título O Papel da Ética nos Negócios Imobiliários. Isso é algo fundamental. Então, fica aqui atento conosco, vamos iniciar esse bate-papo, vamos conhecer um pouco mais dessa história, por que ela trouxe esse tema e vamos ser muito enriquecidos nessa gravação, nesse podcast. Vem comigo. Olá, Carla, tudo bem? Como você está? Tudo bem, você? Maravilhosamente bem, graças a Deus. Melhor ainda podendo falar aqui com você e quero já começar agradecendo primeiramente ao seu sim para estar participando do livro. Algumas pessoas não sabem, mas além de host aqui, eu também faço parte do time que faz a seleção dos autores. Então, estou tendo o duplo privilégio de fazer a entrevista com quem eu encontrei nas redes sociais. Então, Verdade. eu gosto dessa culpa, né, de ser uma das responsáveis por encontrar os perfis. Então, muito obrigado pelo seu sim para o livro e muito obrigada por esse momento aqui de troca. Eu acredito que vai ser bem bacana. Eu que agradeço a oportunidade por poder estar aqui. Agradeço a Chave Mestra também por ter me encontrado. Confesso que no começo, quando você me chamou, Sim. eu pensei, mas deve ser golpe, isso não é comigo, não sou eu. Uhum. E aí, antes de te responder, pesquisei nas redes sociais quem era a Chave Mestra, se era uma empresa confiável. Sim. Porque eu moro em Chapecó, né? Chapecó, Santa Catarina. Sim. Então, considera-se o interior de Santa Catarina. Pensei, como que o pessoal de lá de São Paulo vai me achar aqui? Uhum. E aí, no começo, eu fiquei insegura. Mas, conhecendo a Chave Mestra, conhecendo o trabalho de vocês, senti mais segurança para poder também participar desse livro. Então, eu que sou grata por vocês terem me encontrado lá em Chapecó. Olha, fique tranquila que essa, de fato, é uma das maiores dores e dúvidas, né, das pessoas quando a gente aborda. Fala assim, mas como que você me encontrou, né? Vem essas perguntas. Essa foi a minha dúvida. Uhum, mas que bom que você fez ali a sua pesquisa, confiou na gente e hoje está aqui vivendo algo incrível. Você já tinha pensado nessa possibilidade de se tornar autora, escritora de um livro antes? Eu sou uma pessoa que eu imagino muito as coisas, sabe? Então, assim, eu mentalizo até elas acontecerem. Então, sim, já tinha me passado pela minha cabeça de escrever um livro, escrever algo que pudesse deixar um legado, mas eu não imaginava que ia ser nesse momento. Porque a gente sempre se autoanalisa. Então, na minha cabeça, não estava nesse momento ainda, né? Mas quando você me chamou, eu pensei, olha aí, ó, mais um sonho se concretizando. Então, sim, já estava na minha cabeça, mas não pensava que ia ser nesse momento. Você imaginou que seria assim, talvez no final da carreira, lá com 20 anos de corretagem, quem sabe eu escrevo um livro. Isso aí. Uau, que incrível. E fala um pouquinho de você. Quem é a Carla Elis? Eu sou corretora de imóveis, já fazem 6 anos que estou nessa área, lá em Chapecó. A Carla trabalhou 10 anos numa empresa privada, então eu venho de uma CLT para um trabalho mais autônomo, para um empreendedorismo, eu diria, que é um processo bem desafiador. É mesmo? Bem desafiador, porque você tem que ter muito autocontrole, mas vale a pena. Então, trabalhei 10 anos, não me sentia confortável no meu trabalho, embora consideravelmente o meu salário era alto, já passava do que 20% da população brasileira tem, já era acima da média, mas eu não estava feliz. Então, resolvi inovar e vir para esse mercado imobiliário.
Que Gosto coragem. muito do mercado financeiro, tenho essa especialização também. É mesmo? Hoje eu sou formada em contábeis, tenho ênfase em gestão tributária, né? MBA em gestão tributária. Olha que interessante. Participei do mercado financeiro, bolsa de valores, ações, investimentos, também fiz essa especialização, Olha que interessante. mas eu vi que era algo que eu ficava muito fechada. Então, eu senti essa necessidade de estar mais próximo das pessoas, ter um trabalho mais dinâmico. Foi o que me fez olhar para o mercado imobiliário no início. Que incrível, você não me contou sobre essa. E eu Não te vi que. E aqui no. Essa sua especialidade no mercado financeiro. Então você Aham. testou algumas coisas até de fato se Sim. encontrar no mercado imobiliário. Seria isso? Isso me ajuda muito no meu trabalho. Porque assim, eu consigo entender se o investimento é bom, se o investimento não é, quanto a pessoa vai ter de rentabilidade no imóvel, se compensa deixar o dinheiro aplicado no investimento ou investir no imóvel. Então, isso me difere também hoje no mercado imobiliário. E, além disso, eu tenho entendimento na questão do imposto também. Então, também ajuda muito o investidor, né? Mais a questão do investidor. Como que eu vou declarar, o que é bom, o que não é, da onde que vai vir esse recurso. Gente, não, os seus clientes, eles ganham na Mega Sena, é 2 em 1. Quase três Quase em 3 um. em 1. Quase 3 em 1. Então, explica aí por que você tem se destacado no mercado. Eu que acredito você que faça entende. bastante diferença isso também, tá? Embora a gente tenha que no mercado imobiliário tá sempre estudando e entendendo, as leis mudam muito, né, no nosso Brasil. Então não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Como que você continua se atualizando, se inovando? Você lê muito, pesquisa bastante, Leio, estuda? pesquisa, notícia, acompanhar sistema, principalmente Caixa Econômica, que hoje é o nosso carro-chefe, né? Na questão do financiamento imobiliário. Então, todos os bancos hoje trazem essa linha de financiamento de mercado imobiliário, mas a Caixa Econômica, ela é a pioneira, é onde ela favorece muito a questão do Minha Casa Minha Vida e é parceira do governo, né? Então, a gente tem que estar sempre pesquisando, fazendo curso, tendo um parceiro ali do correspondente do lado, onde te passa as informações em primeira mão, para saber, né? Então, tem que estar sempre na ativa. Muito legal. É necessário em toda a profissão, né? Mas eu acredito que no mercado imobiliário e no mercado financeiro também preze muito. Mas você falou assim que foi bem desafiador essa transição, essa mudança de CLT para ser autônoma, né? Empreendedora. Fala um pouquinho dessas suas conquistas. O que foi desafiador? Porque, de fato, você saiu de uma segurança De uma segurança. e foi para um mercado desconhecido, né? Quais são os principais desafios que você enfrentou? É tudo diferente. É um mundo diferente. Quando você está na CLT, você está com essa segurança e não se preocupa se o teu salário vai vir ou não, porque você trabalha para isso. Quando você decide ir para essa linha de ser autônomo, né, empreendedor, tem esse período onde as pessoas não te conhecem. Então, você tem que plantar muito para depois começar a colher, né? Entendi. E eu, no começo, como todo mundo, eu acredito que todo mundo que começa no mercado imobiliário acha que vai entrar e já vai vender. Então, eu levei 3 meses para fazer a minha primeira venda. Foi um limbo, assim, relativamente pequeno em relação às pessoas que iniciam. Não foi muito demorado, eu diria. É o que eu escuto. Eu já ouvi pessoas que demoraram 2 anos para fazer a primeira venda. Você conseguiu fazer em 3 meses? Em 3 meses, não foi uma venda muito grande, foi uma venda pequena, mas já deu para pagar as contas, eu diria, Olha né? aí. Então, assim, além de tudo isso, a gente tem essa questão do psicológico. Por quê? Porque as contas estão aí, né? O aluguel bate na porta, a prestação do carro, que era tudo que eu tinha ali na época, né? E aí, como lidar com isso? Com esse fato de que você tem que vender, mas é uma pressão.
tem que aprender a trabalhar na pressão. Tem que aprender a trabalhar na pressão. Então, foi, assim, muito desafiador. Embora eu já tivesse me preparado antes de sair também da CLT, eu fiz bastante cursos, imersões, PNL, gosto muito dessa parte. Que legal! Então, eu já tinha um autocontrole melhor. Mas, mesmo assim, a prática, ela é diferente. É o que eu sempre digo. A teoria, ela é linda, mas e a prática? Como tudo na vida, né? Na prática, como que é? Porque ali diz que você tem que agir com autocontrole, mas na hora que tu tá atendendo o cliente, quando ele te dá uma resposta que você não esperava, ou como que você vai conduzir algo que você não sabe, Tem que né? ter muita Então, assim, foi inteligência muito emocional. desafiador, eu aprendi bastante. Não, nunca pensei em voltar, porque eu já sabia como que era a CLT, né? Mas foi desafiador. E quando eu fiz essa transição, estourou a pandemia. Nossa, Então, ali também foi um período, assim, que eu senti muita insegurança. o mundo inteiro, né? O mundo inteiro estava inseguro. Eu senti muita insegurança, pensei, será que é o momento? Será que eu agi certo? Porque eu me preparei para isso, mas Não se preparou para eu uma não pandemia. esperava uma pandemia. Com certeza. Mas assim, pasme que no período da pandemia foi o período que a gente mais vendeu. Sério? O imóvel Minha Casa Minha Vida, o primeiro imóvel da pessoa foi o período que mais vendeu. Então, eu sempre digo, tem a pessoa que chora e tem a pessoa que vende lenço, né? A gente tem que escolher onde a gente quer estar, né? A gente tem que também se inovar, olhar e ver o que tem que fazer de melhor para poder se adaptar ao ambiente. Não adianta, a pandemia estava aí, mas o que eu vou fazer com isso? Muito atendimento online, né? Parou de ser presencial. Sim, sim. Então, mudou todo. O mercado imobiliário, ele mudou muito depois da pandemia. Ficou muito mais digital. Muito digital. Hoje você atende muitas pessoas ali, elas chegam até você pelo seu Instagram. Chegam muitas pessoas. Hoje é onde eu capto mais clientes, é Instagram, Facebook, rede social. Gente, então para aí que já temos uma primeira dica para você que está entrando no mundo da corretagem e gostaria de conseguir os seus primeiros clientes. Que você falou que é os primeiros passos, os mais difíceis, né? O mais desafiador quando ninguém te conhece é começar ali a sua cartela de clientes. Então, esteja nas redes sociais, Instagram, Facebook. Te ajudou bastante hoje. Muito, muito. E a pandemia acelerou esse processo. Com certeza. E te preparou, porque hoje você consegue fazer isso com mais facilidade. É o que eu digo, o começo não é fácil para ninguém. Eu hoje não sou perfeita. Se você for olhar meus vídeos lá, às vezes eu gaguejo, às vezes né? Mas eu percebi que o natural também é algo que faz com que você se conecte com as pessoas. Porque nem sempre a gente tá bem, nem sempre a gente tá sorrindo, nem todo dia a gente tem vontade de se arrumar. Então, de certa forma, você vai se conectar com aquela pessoa naquele dia, né? Então, também tem que ter isso. As pessoas precisam ver quem sou eu, quem é a Carla naturalmente. E aí, se eu não sei fazer vídeo, tá tudo bem, eu não sei. Mas eu tenho que tentar. Eu tenho que continuar, porque é a persistência que vai fazer com que eu melhore, né? Com certeza. Então, uma dica que eu deixo para vocês, quem está começando no mercado imobiliário tem que aprender a fazer vídeo. Se posicione nas redes sociais, aprenda a fazer vídeo, porque esse é o carro forte do momento. Bacana. E no seu capítulo você fala um pouco sobre... pouco não, né? Bastante sobre a ética. Por que você escolheu esse capítulo? Por que te interessou falar sobre a ética? Você acha que... Qual que é a importância da ética no trabalho do corretor? A ética é algo que a gente vê hoje em dia como uma coisa que não existe muito. Vamos ser sinceros. O ramo imobiliário, ele é um ramo que gira muito dinheiro, muito valor. Isso corrompe muitas pessoas. Infelizmente, isso corrompe as pessoas. Então, omitir a informação, mentir, acontece muito no nosso ramo. E eu já perdi negócio
porque o cliente foi lá e comprou um produto de uma outra construtora, que eu sabia que a construtora tinha problema, mas quem vendeu não contou. E aí o preço, né, comprou com certeza mais barato, mas eu acabei perdendo a venda. E aí como que eu vou chegar e vou contar para o cliente isso? Eu também não posso me meter na venda do meu colega, mas eu não acho certo, porque é uma informação que eu passaria. Não tem Entende? como você ser antiética com alguém que já está sendo antiético. Com alguém que já está sendo antiético. Então, hoje, o mercado imobiliário, pelo fato dele girar muito valor, ele corrompe muitas pessoas. E é uma dificuldade que eu vejo nesse ramo. Uma dificuldade muito grande que eu vejo nesse ramo. E as pessoas às vezes pensam assim, não vai acontecer nada, vai passar em branco. Mas no final das contas, ela sempre acaba colhendo. Sempre. Eu acredito muito na lei do retorno. E é o que eu falo lá na imobiliária, para quem está começando, eu sempre digo assim, gente, vocês têm que entender que tudo que você planta volta, tudo que você planta você colhe. Então, se não está vendendo, trabalhou e não, porque o nosso mercado imobiliário, ele é muito aquecido no Brasil inteiro. Principalmente na nossa região. Santa Catarina é um estado muito próspero, né? Graças a Deus, somos muito abençoados. E então lá acontece os negócios todos os dias. A pessoa tem que ser muito ruim para não vender. É mesmo? Então é o que eu digo assim, eu estou trabalhando e não estou colhendo, mas de que forma você está trabalhando? Que energia você está colocando? Você está sendo sincero com o cliente? Porque se eu te vender um imóvel, que você tenha segurança nele, que seja um bom negócio, você vai me indicar? Sim. Não vai? Com certeza. E se eu te vender um imóvel e você descobrir amanhã depois que ele tem um problema que eu podia ter te contado e não te contei, o que vai acontecer? Vou contar para as outras pessoas também que não te contratarem. Aí que tá. Esse é o papel da ética. Eu acho que a gente tem que ser sincero. Tem que ser sincero em tudo, né? Na Com vida. certeza. Inclusive, essa última frase de impacto aqui é muito bacana. Agir de forma mentirosa ou omitir informações pode levar ao topo, mas somente com sinceridade e honestidade você conseguirá permanecer lá. Que frase forte! Você já vivenciou, você já viu pessoas aí que agiram de má fé e acabaram... E caíram. E caíram? Com certeza. Já vi lá onde eu moro, já vi também. E como eu estava falando antes, as pessoas se perguntam por quê. Eu acredito na lei do retorno. Então, talvez naquele momento você não enxergue, mas de que forma que ela agiu? Como que ela fez? Né? Tudo tem uma consequência. Então, ninguém cai à toa, né? Tem alguma coisa que está por trás, né? Tem. Tem uma raiz. Tem. E você falou que você fez PNL, então você buscou aí o mundo do autoconhecimento. Sim. O que essas formações, fora as suas formações e estudos específicos né, do mundo imobiliário, mas o que isso impacta na sua vida e na sua profissão? A PNL em tudo na vida, né? A gente ter o autocontrole é essencial. Mas para mim, que trabalho no mercado imobiliário, foi um divisor de águas. Porque hoje eu trabalho com imóvel de médio e alto padrão, certo? Certo. Eu demorei para colocar esses números na minha cabeça. Porque quando eu comecei, eu trabalhava com um imóvel de 300, 400 mil, era uma venda normal. Aí eu passei para 1 milhão, aí eu perdi essa venda de 1 milhão, me doía muito no começo. É diferente você perder uma venda de 400 mil e de você perder uma venda de 1 milhão, de 2 milhões, de 3 milhões. Então, se você não tiver autocontrole para assimilar isso e para saber lidar, que é uma venda, não importa se ela for de 100, 200, 300, todos os clientes são iguais e tudo é uma venda. Se você não tiver autocontrole sobre isso, você não consegue se segurar no mercado. Se você for vender para um cliente pensando que você precisa pagar as contas, que é empurrando a venda, você não vende. Isso tudo é PNL, é autocontrole. É a gente saber como lidar
com a pessoa também, né? Uhum. Porque entra muito uma questão da linguagem corporal, entra o casal. Eu atendo muito casal, famílias. Então, o casal que está começando, ou aquele que já tem a família e vai dar o upgrade, que eu digo, né? Sim. Que vai, a gente pretende ter filhos, eu quero um espaço maior, ou eu já tenho um, preciso de mais área de lazer, uma coisa nesse sentido. Então, como lidar com o casal? Porque eu também preciso estar posicionada conforme eles estão. Sim. Então, se a mulher domina, eu tenho que partir mais para a mulher. Se o homem é um perfil dominante, então eu tenho que dar mais atenção para o homem. Isso tudo a gente aprende com a PNL, com a linguagem corporal. Gente, que dica de ouro. Então, tem que ter esse entendimento, porque na hora, a maioria das pessoas pensam em vender. Então, você vai preparado com o quê? Eu saber do imóvel. Mas como que eu vou atender esse casal? Que roupa que eu vou vestir? Como que eu vou me portar? Entende? Porque até a roupa que eu visto, com certeza a roupa que eu visto é o que eu transmito. Sim. Então, se eu vou atender um casal humilde, eu também não posso chegar lá com uma roupa que eu pareça que eu sou acima deles. Se eu vou atender um casal que já tem uma condição financeira um pouco melhor, eu também não posso chegar lá de chinelo de dedo, calça jeans. Com certeza. Eu tenho que me igualar ao padrão do meu cliente. Eu tenho que falar como meu cliente, né? Sim. O rapport, né? O famoso Fazer o rapport. rapport. E eu tenho que ter o autocontrole também, que é muito a PNL, na hora que ele me perguntar uma coisa que eu não sei. De que forma que eu vou conduzir, como que eu vou dar essa resposta para ele. Porque se o cliente ele já está inseguro, se eu disser que não sei, eu perdi a venda. Com certeza. Então, tem que ter todo esse autocontrole. E fora disso, é muita persistência. Então, a PNL também me trouxe muito no aprendizado sobre isso. Por quê? Porque você tem que persistir. É um exercício dia a dia de não desistir. Como eu falei, eu levei 3 meses. Tem gente que leva 1 ano, 2 anos. E por que se mantém no mercado imobiliário? Porque tem autocontrole, persistência, senão não fica. Então, calma aí que você trouxe muitas dicas, assim, uma atrás da outra, e eu preciso ressaltar que às vezes as pessoas estão ouvindo aqui e não estão anotando. Vamos anotar. Primeiro, a utilização das redes sociais. Segundo, sobre a ética, a importância que se você não for ético, você vai cair no meio do caminho. Em segundo, autoconhecimento. Estudar PNL, para quem não sabe, é a programação neurolinguística. Então, ali você tem técnicas para entender mais das pessoas, para conseguir fazer uma leitura, né, da linguagem corporal, como a Carla comentou aqui. E dentro disso, sabe o que eu peguei também na sua fala? A importância de entender de pessoas. Porque você falou assim, ó, preciso estudar, preciso estar por dentro, preciso conhecer o produto para poder falar para o cliente, mas eu também preciso entender de pessoas. Eu tô aqui com um casal, pera um pouquinho. Quem que é aqui o decisor? O perfil dominante, a gente fala. Perfil dominante. Tem que entender de pessoas. Tem que entender de pessoas. Mais um grande diferencial que você tem aí, né? Isso, porque hoje o corretor de imóvel, o básico é ele saber do produto. Ele não tem como ir vender sem ele saber do produto. Mas, se ele não souber conduzir a venda, não faz, não é efetivo. Então, tem que ter esse combo, eu digo, né? Que você só aprende na prática, mas tem muito estudo sobre isso. Perfeito. Inclusive, além do seu capítulo, temos mais alguns autores falando sobre essas práticas. Ou seja, pessoal, você precisa adquirir o mercado imobiliário. E você pode adquirir diretamente aqui com a Carla. Nós vamos deixar. Já está até mesmo no... Né, José? Ele já vai colocar aqui o seu @, e as pessoas já podem se conectar aqui com a Carla para tirar dúvidas, para entender um pouco mais, para aprender um pouco mais com você, porque a melhor forma de descobrir algo é com quem já está vivendo aquilo. Isso. Você teve pessoas, mentores, pessoas que te ajudaram nessa jornada para acelerar os seus resultados?
Eu sigo muitos, eu leio muito livro, como falei, né? Então, Aham. eu tenho pessoas, sim, que me ajudaram nesse processo. Não vou citar porque tem pessoas que gostam ou não Sim, gostam, sim, sim. entende? Então, é E muito como você é meu, muito ética, uhum, não quer é ferir, né? muito pessoal. Perfeito. Mas tem pessoas, sim, que me auxiliaram nessa jornada. Principalmente, assim, no período da pandemia, então, era muito estudo, né? Estudo online, live. Foi um período, assim, que eu me dediquei bastante nesse processo de evolução. Perfeito. E sobre o livro, você pensou em alguém quando você estava escrevendo, quando você estava contando a sua história? Você queria passar a sua mensagem? Ou você pensou em dedicar, né, talvez a alguém aí? A minha ideia foi passar tudo que eu vivi, que eu Uhum. passei, para as pessoas, para quem está começando, não repetir isso. Ah, legal. Então, eu usei e me inspirei na minha história Ok. para que as pessoas que estão começando nesse mercado imobiliário não sofram tanto quanto eu sofri, Perfeito. né? Aham. Então, mais isso mesmo. Então, as pessoas que elas adquirirem o livro, o que que elas podem esperar do seu conteúdo? Qual que você acredita que é a importância, que vai fazer diferença aí na, nas vivências, na futura profissão, né? De quem está embarcando no mundo imobiliário. As dicas eu já dei pessoalmente, Sim, né? sim. Então, ela vai ler o capítulo, ela vai entender que tem que ser ética, que agir de forma antiética não vai fazer com que você sobreviva no mercado imobiliário. Eu conto histórias aonde isso dá ênfase a isso e prova isso. Ah, perfeito. Então, eu acredito que a pessoa que está iniciando vai ler, vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso Uhum. e não vai agir dessa forma. Então, ele é um degrau a mais para quem está começando, né? Que a gente sempre diz, se a gente aprender com quem, por que não modelar quem já fez? Com E deu certeza. certo, né? Com certeza. Então, essa foi a minha inspiração e o meu desejo quando eu escrevi esse capítulo. Deixar para as pessoas a minha história, o que eu vivi, o porquê ser ético, Uhum. porque isso é bom, Uhum. porque também ser antiético vai fechar algumas portas, mas ser ético vai te abrir outras portas. Perfeito. Perfeito. E eu conto ali no meu capítulo várias histórias que eu passei sobre isso também, né? Falando um pouco do livro, aonde várias portas se abriram em Chapecó pelo fato de a pessoa me conhecer. Tem uma história que eu conto que eu saí de uma empresa, porque na época mudou o governo, então eu tive que retornar, né, a vender o Minha Casa Minha Vida. Eu trabalhava no médio e alto padrão. E o dia que eu saí, o diretor da empresa disse: as portas estão sempre abertas. E aí, quando eu iniciei nessa outra imobiliária que eu trabalho hoje, que é a My Broker Imobiliária, é uma franquia nacional, porém lá em Chapecó ela não é muito conhecida. Então, nós estávamos com muita dificuldade de entrar nas imobiliárias, nas construtoras, né? Do pessoal abrir as portas. E quando eu comecei, eu falei, deixa que essa eu vou. E eu fui lá, eles, claro, com certeza. Inclusive, hoje o pessoal está lá fazendo um treinamento, eu não estou, mas eles estão lá fazendo um treinamento para a equipe e tudo. Então, a porta ficou sempre aberta, né? E isso é bom, porque, como eu falei antes, ou ela fecha ou ela abre. Depende de que forma você vai agir, o que você quer colher. Que né? incrível, que incrível. Então vocês podem fazer essa escolha hoje, né, de adquirir o livro e saber mais dessas histórias. Ela já deu um spoiler de uma, Muita coisa. mas eu já falei assim, não fala mais nenhuma não. Deixa o pessoal curioso para eles poderem vir e Isso. adquirir o seu exemplar, né? E conhecer não apenas as demais histórias, as histórias que você traz aqui de exemplo, mas também ler o livro por completo, porque a gente fala que os nossos livros, eles são mentorias de 30 dias. Então, até mesmo quem não consegue ler, não tem muito hábito de ler, consegue ler os nossos livros. De 7 a 10 minutinhos, você lê um capítulo. E lê um capítulo por dia, em 30 dias já leu o livro inteiro. São né? histórias reais, né? Então, De pessoas reais. Não é nada fictício. É realmente a aplicação de quem viveu na prática. E pode encurtar os caminhos.
Nada melhor do que aprender com quem já viveu, né? Nada melhor. Uhum. Carly, nós já estamos aqui encaminhando para o fechamento. Você acredita? Olha, o Nossa, tempo passou voou. rápido. Muito O rápido. tempo voou. Mas eu queria que você deixasse aqui para o pessoal um recado final. O que você gostaria de passar? Qual mensagem que elas... A gente falou muita coisa, muito conteúdo, mas o que eles precisam tirar dessa nossa entrevista de hoje? O que você pode passar de mensagem para eles? Então, para você que está começando no mercado imobiliário, a minha dica é: o sucesso, ele não vem sem persistência e sem transpiração. Mas também, sem ética, você não chega em lugar nenhum. Então, você pode chegar até o topo, mas você não consegue se manter lá. Seja ético. Uau, palmas! Uhul! Vamos lá! Que incrível, Carla. Mais uma vez, gratidão por essa entrega. Agradeço. Quero que você continue crescendo, fluindo. Quero que as pessoas se conectem com você, né? Que legal. Muitas portas vão se abrir depois disso. Vão sim, com certeza. Já estão se abrindo, né? Aham. Então, eu quero ver você voando, levando esse conteúdo. E quero já te convidar aqui para um próximo podcast. Eu quero ouvir depois o que aconteceu após o lançamento. Quais os feedbacks que as pessoas te deram, quais as portas que se abriram. Nós vamos estar na Bienal do Livro deste ano, né? E vamos levar o mercado imobiliário também. Então, você também vai ter a oportunidade de estar lá conosco, né? Obrigada pelo convite. E é isso, nós estamos aqui para a sua jornada, que está só começando. Não, bacana. Eu que agradeço a Chave Mestre por me permitir participar desse momento. Eu sempre digo assim, o ser humano ele tem que fazer 3 coisas na vida para deixar marcado, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Então, ainda me falta o filho, mas os outros 2 já foi, já concretizei. Então, maravilha. Né? Então, tem muito para viver ainda, com certeza está só começando essa nossa parceria. E vamos lá, para frente. Vamos lá, para frente. Muito obrigada por você que esteve conosco até agora. Deixa nos comentários aí o que mais te marcou, qual foi o maior insight. E não esqueça de acessar aqui o Instagram da Carla para você se conectar com ela e já adquirir o seu exemplar. Por hoje é só. Tenha uma ótima tarde e até o próximo episódio.